Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje, quinta-feira, dia 7 de março. Luz e paz sempre ao seu coração, muitas bênçãos aí para a vida, né? Com certeza, de cada um de vocês, de todos nós, né, gente? Quem que não precisa da luz divina, com certeza, nos guiando aí no nosso dia a dia? Olha, hoje eu queria conversar com você sobre uma das parábolas mais conhecidas e contadas de Jesus. É a parábola da ovelha perdida. A gente vai encontrar essa narrativa lá em Lucas, no seu capítulo 5, entre os versículos 4 e 7. Olha que coisa mais linda, gente. Que incentivo à nossa reformulação moral e principalmente a gente não ficar prisioneiro de culpas, nem do passado e sempre olhar adiante. Se algum dia de vocês, né, se algum de vocês, desculpa, Jesus falava, tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. E quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam mais se arrepender. Novamente, Lucas 15, 4, 7. Gente, essa parábola magnífica de Jesus, né, sempre repleta de simbolismos e ao mesmo tempo riquíssima em aprendizagem, nos convida a ter a sensibilidade da importância da gente nunca fechar as portas para a nossa renovação e nem para a renovação de ninguém. Gente, isso é muito sério, né? Porque no nosso caminho de ascensão espiritual, a gente passa por altos e baixos. Ou se passa. Passa ou não passa? Tem certeza que se você for fazer um exame na sua memória, você deve provavelmente se lembrar de muitos momentos na vida em que você se sente mais ligado a Deus, com seu coração mais em paz, e muitos momentos que talvez você nem se reconheça. Porque tem horas que a gente não se reconhece. Você fala, meu Deus, eu sou capaz de sentir isso? Como que eu falei aquilo? Por que que eu agi daquela forma? E realmente, a gente não se conhece de verdade. Então, nesse processo, meus amigos, de crescimento espiritual, muitas vezes a gente faz coisas ou se permite fazer coisas ou que outras pessoas façam coisas conosco, é que quando a ficha cai, a gente se arrepende profundamente. Muitas vezes a gente fica com vergonha, o receio, a culpa cresce de maneira avassaladora na alma de muitos de nós, prendendo-nos exatamente a um tempo que não existe mais, que é o passado. E o que é pior, né? Trazendo uma sensação horrível para o momento presente, o que vai prejudicar o futuro. Enfim, resumo da história. O que é que Jesus está dizendo para nós? Não importa o que você fez ontem, não importa o que é que aconteceu. Se você for uma ovelha que se perdeu, olha a simbologia, gente. Se você for uma ovelha que se perdeu, agora, né? Se você quiser realmente se encontrar, sempre Deus vai estar de braços abertos. É sempre importante lembrar que Jesus fazia muitas parábolas, né, de ordem pastoril com essa linguagem, porque era a realidade da época, né? Vamos lembrar, na época não tinha internet, WhatsApp, não tinha cidades. Certamente, se Jesus estivesse hoje junto conosco, as parábolas seriam outras, né? Porque os exemplos, né, que nós temos como referência seriam outros. Mas para aquele povo pastoril, falar de ovelha, falar de pastor, era o que eles compreendiam. Mas o exemplo ele é muito nítido, é ou não é? Para todos nós. Qual que é a fala do Cristo? Abra seu coração. Renove a sua vida. Porque se realmente você está disposto a mudar, sempre hoje é um caminho. É lógico, gente, que cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Isso não significa dizer porque eu mudei hoje, tudo que eu fiz de errado até agora vai ser esquecido. Não, como naturalmente acontece com qualquer processo educativo, eu vou ter que colher os frutos das sementes que eu semeei no momento oportuno. Só que quando meu coração é brando, a minha mente é mais humilde, eu passo a ter uma perspectiva mais otimista, eu me ligo ao evangelho no sentido de transformação moral, é ou não é? O que que acontece? Esse processo de resgate espiritual, de muitas aprendizagens, ele é mais suave. Não é? Ele vem em prestações muito mais brandas do que, por exemplo, acontece com a pessoa mais revoltada, cabeça mais fechada, pessimista, materialista, ignorando as realidades do espírito. Então não adianta a gente querer mudar do lado de fora se a gente não muda a perspectiva do lado de dentro. Por isso que a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, relembrando Jesus, sempre ele, sabe, te convida com todo carinho e respeito de sempre a se perguntar: você precisa voltar para casa? Qual é a parte da sua vida que você pode e precisa se renovar?
Porque às vezes você pode pensar assim, não, eu estou muito bem, obrigado. Você pode estar muito bem com a família, talvez você esteja muito bem no trabalho, mas talvez você não esteja tão bem assim com a sua autoestima, por exemplo. Então é hora de voltar para casa, né? Essa casa espiritual em relação à sua autoestima. Talvez você tenha até uma autoestima muito elevada, você esteja muito bem com relação à sua família, mas talvez você não esteja em paz em relação ao trabalho. Então, de repente, a sua reformulação se encontra nessa área. Entende, gente? Todos nós temos áreas fundamentais da nossa vida para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente se alinhar. Esse é um ponto importante. Os nossos alunos lá do Uninamastê, lembra-se do nosso projeto maravilhoso lá do desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, enfim, né, que a gente fechou as inscrições no mês passado? Eles têm trabalhado muito essa questão. A gente tem trabalhado muito esse despertar de consciência de área por área da vida. E aí eu fico observando claramente como algumas pessoas têm uma dificuldade enorme, né, de aceitar que é possível sim a gente melhorar em todas as áreas da vida. Às vezes, pela crença limitante da dor, da dificuldade, do receio, a gente acredita que quando muito, a gente vai ficar capenga, né? Melhora uma coisa, mas tem que ficar ruim em outra. Não necessariamente. Não é? E a abundância, onde é que fica? Não é, gente? E a prosperidade, onde é que está? Será que o nosso Deus, né? E esse universo perfeito é um universo de imperfeições ou não? É um universo de potencialidade pura, esperando que a gente se alinhe com as leis cósmicas para que as coisas possam se reformular. Então, pensa com carinho, aproveita bem aí a sua quinta-feira, reformule todas as áreas da sua vida, não é? Com certeza absoluta vai ser uma bênção para todos nós. Inclusive, hoje à noite tem o nosso primeiro suporte, né? Para os nossos alunos aqui do Uninamastê. A gente vai conversar muito durante algumas horas, alinhar área por área, né? Das dúvidas que eles têm. Você que está nos escutando, que é aluno do Uninamastê, se agenda hoje à noite, às 8 horas, né? A gente está esperando por vocês. O link está lá no nosso grupo. Então, procure lá para a gente poder se encontrar mais tarde. E a vocês todos, meus amigos queridos, um beijo grande no coração. Como sempre, luz e paz, né? Fiquem com Deus e você já sabe, te aguardo dia 24 de março, hein? Tá chegando o dia do terceiro encontro mundial no Instituto Namastê. Agora acabou o carnaval, né? Passou a quarta-feira de cinza, agora você já pode se inscrever para a gente poder estar junto daqui a alguns dias. Vai ser maravilhoso. Fiquem com Deus, meus amigos. De verdade, fiquem com Deus. Luz e paz, obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, hein? Até breve. Até muito, gente. Muito breve.